lado. Números capítulo 13, verso 23. Números 13, 23. É a reflexão que eu quero propor para você no encerramento da nossa campanha. Números 13, 23. Senhor, continua falando conosco em nome de Jesus. Continua abençoando meu irmão e a minha irmã, que eu seja uma ferramenta usada pelo Senhor em nome de Jesus. Quando chegaram ao vale de Escol, e não é a cerveja Escol que desce redondo, viu, irmão? Antes que alguém fale, Deus falou comigo lá de manhã. Não é essa cerveja Escol, tá? Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. Um único cacho de uvas. Eu mandei para o Will, eu não sei se o Will mandou para você. Assim que eu separar de projetar, pega no Google aí. Uva no Vale de Escol. Vai aparecer várias pessoas do lado do cacho de uva, que é da minha altura quase. Faz o ajuste que der para fazer e aí projeta, que eu quero que eles vejam, se eles nunca viram. Por favor, Gabriel. 2 deles carregavam o cacho. Porque a gente vai ler, 2 deles carregavam o cacho, seu Ravaiu. Alguém vai falar, mas é exagero, né? Um cacho desse precisa de 2 para carregar. Não, por isso que eu estou falando. Eu quero que você veja a foto. É impressionante, João. É impressionante a foto. E é uma foto verídica. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Então, aquele lugar foi chamado Vale de Escol por quê? Leia aqui. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por quê? Aquele lugar foi chamado Escol, Vale de Escol, por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. A atitude deles fez toda a diferença. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. A hora que você tiver com o material pronto, você dá um joia, que aí nós vamos ver a foto. Tá bom, Gabriel? Eu quero ser muito resumido, muito sucinto, muito objetivo e breve nessa palavra. Mas é importante, na nota de introdução, dizer: 12 príncipes, 12 dos melhores, um de cada tribo de Israel, foi escolhido para olhar o que Deus tinha para fazer na vida deles. Então Deus escolheu os melhores. Os melhores. Você vai observar o que Deus vai entregar para vocês. Se você fizer a leitura, eu não vou fazer a leitura de todo o texto, porque é uma história que você vai ler, capítulo 13 e capítulo 14, é uma leitura longa, não vou fazer a leitura toda. Mas eu gostaria que você fizesse a leitura na tua casa para entender mais detalhes dessa história. Deus manda separar 12 dos melhores, 12 príncipes, para que eles possam ir e olhar a terra que o Senhor daria a eles. A ideia de Deus não era ouvir deles. E eu vou puxar uma orelha de alguém de repente nesse momento aqui, mas eu vou puxar. A ideia de Deus não era ver. Deus não estava perguntando para eles o que eles achavam. Vai lá, vê o que vocês acham, se dá ou não dá. A ideia de Deus era: vai lá ver o que eu vou dar para vocês. Verso 2, Gabriel. Projeta aí, por favor. Só para não ficar, mas não é bem assim do jeito que o pastor falou. É do jeito que eu estou falando.
E é mais profundo do que eu estou falando. Eu estou falando aqui, ó, na superfície. Vai muito mais para dentro isso daí. Ó. Verso 2 está projetado? Ainda não. Ele vai projetar, nós vamos ler. Envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que não tem o eu, né? Está oculto aí. Terra que Deus não falou, manda lá homem para eles verem se dá, se pode ser. E tem muito crente que é assim. A promessa está sendo liberada do altar, ele está vendo, eu vou ver se dá. Quando a promessa é liberada do altar, a promessa está sendo liberada porque ela dá. Porque o que vai acontecer está sendo profetizado e já está decretado no mundo espiritual. Aí às vezes a pessoa faz um corpo mole tremendo para uma promessa que vem de Deus para ela. Vou ver se eu consigo, vou ver se... Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou me esforçar, eu vou me desdobrar, eu vou fazer o possível para que isso aconteça na minha vida. O que faltar, Deus vai completar. Ou seja, não vai faltar nada. Se eu posso sugerir para você uma reflexão para 2023, um pensamento, eu vou sugerir você achar que vale a pena agarrar. Você não deixa para lá, que quem está do seu lado vai pegar. Faça o seu melhor em todas as promessas que Deus liberar para você. Faça o seu melhor. Não vai faltar nada. A partir do momento em que o seu limite chegou, as suas condições físicas, emocionais, espirituais, econômicas, financeiras, a partir do momento que você chegou no seu limite, dali para frente fica por conta de Deus. Você me ouviu falar não sei quantas vezes, porque foram 36 cultos. Hoje na verdade, está sendo o 33º culto. Em quase todos os cultos eu falei, se você pode contribuir com 100, não contribua com 50. É claro que o que eu estava falando não diz respeito apenas à questão monetária. O que eu estava falando para você é que às vezes tem coisa que você pode fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios, que você não faz o total daquilo que você tem condições de fazer. Você faz pela metade. Quando Jesus foi informado que acabou o vinho no casamento em Caná da Galileia, ele disse, encham as talhas com água. O texto é claro, e o texto diz que as talhas foram cheias até a boca. Então, eu vou enviar vocês para ver a terra que eu vou dar. Essa terra eu vou dar. O milagre vai acontecer, eu vou fazer. Todos esses dias aqui, irmão, nós não vem aqui, não tem nada para fazer, nós faz 12 dias. Irmão, nós não faz 12 dias porque nós não temos o que fazer. Aliás, nós temos muita coisa para fazer. Nós fazemos 12 dias porque nesses 12 dias Deus libera uma unção poderosa sobre nós para a gente poder ter um entendimento aberto de quem é o nosso Deus e o que Ele pode fazer em nós, por nós e através de nós. Quando Davi foi construir uma casa para Deus, depois ele não constrói, né, um templo, aí é o Salomão, ele fala, eu vou construir, o templo que eu vou construir, ele vai ser grande. Por que o templo vai ser grande? Para caber mais gente, amém? Amém. O templo que eu vou construir será grande porque o meu Deus é grande. Deus é grande. A obra na sua vida, ela é grande. Não é por causa de você. É porque o Deus que mora dentro de você é grande.
Aí ele olha para cada um de nós aqui, cada um de nós, ele tem a nossa digital guardada no HD espiritual dele lá nos céus. Ele tem, irmão. Vocês vão espiar a terra. Eles vão. 10 voltam acreditando que não dava. 2 voltam acreditando que dava. E aquilo que eu falei. Muitas vezes a promessa é liberada, a pessoa volta para casa falando, assim fosse. Mas é assim que é. Porque Deus, ele não erra. Ele não erra. Se Deus fala, a Bíblia diz que a palavra dele não volta para ele sem antes ela cumprir o propósito para o qual ela foi designada. Eu vou dar aos israelitas a terra de Canaã. Vou dar aos israelitas. Aí nós vemos aqui, no verso de número 23, eles chegam ao vale de Escol, que não chamavam Escol. Voltei para o verso 23. Não chamava Escol. Passou a se chamar Escol por quê? Porque eles cortaram o cacho de uva ali naquele lugar. Você vê a importância da atitude na vida de uma pessoa, e foi falado de atitude aqui, inclusive. A atitude deles mudou o nome daquele lugar. Não chamava Escol, mas a partir de agora vai se chamar Escol, porque alguém teve a atitude de trabalhar para mudar esse lugar, a história desse lugar. Deus está falando com você, irmão, de mudança, de você trabalhar para mudar a história da sua casa, da sua família, do seu casamento, do seu filho, da sua filha. Deus está falando com você sobre a importância de mudar a história da sua empresa, dos seus negócios, de mudar a sua história financeira, de mudar, irmão. O poder de Deus está sobre a sua vida, do jeito que estava sobre a vida deles. Então, eles vão, verso 23 diz que eles vão, e eles passam pelo vale de Escol, e eles cortam um ramo. Eles estavam focados, havia sido dada a eles uma orientação: vocês vão trazer frutas. Bom, nós temos que levar fruta. Aqui nós estamos vendo umas uvas gigantescas. Vamos lá, Gabriel, só para você ter uma ideia, irmão. Vamos ver o que o Gabriel separou para nós. Porque quando você fala, alguém vai falar, não, mas não, isso é coisa de pastor falando, coisa de crente fanático, coisa de crente louco. Isso não é Photoshop. Não é? É a Elisângela, essa moça aqui? Parece a Elisângela. É uma aqui, é outra ali. E tem lá, isso aqui é a uva que dá lá na região de Jerusalém. Você entra lá, você viu que eu falei para ele pesquisar no Google, ele já pesquisou e já achou, vai lá, pesquisa. Uvas do Vale de Escol, pronto. Você vai ver mais foto, mais história. Dá para carregar um cacho de uva desse sozinho? Sim ou não? Deus está falando para você assim, ó, o que eu tenho para fazer na sua vida vai ser tão grande, mas vai ser tão grande, mas vai ser tão grande, que só você, por si só, não vai dar conta de carregar a vitória. Agora, é fácil, irmão? Você acha que é fácil? 10 voltaram falando, aos nossos olhos nós somos gafanhoto perto deles, eles são tudo grandão. Você vê o João Carlos? O João Carlos está sentado lá, parece que ele está de pé. Você não sabe se ele está de pé, vai passar na porta, ele abaixa. É grandão. Quanto você mede, João? 1,97? Não, é em pé. Ele é grandão, irmão, mas perto daqueles lá ele é pequenininho. Tanto que o Golias era um gigante que dava da conta de por volta de 3 metros de altura. Você já parou para pensar? Você já parou para... É coisa de louco. Você vai tentar ficar entendendo, você vai capaz de ficar louco. Aí não sabe nem onde mora, vai errar o caminho da casa depois. Então, não tente ficar entendendo.
Entenda que as coisas de Deus, elas são grandiosas. Elas são grandiosas. Ali, nós aos nossos olhos parecíamos gafanhotos. Tá bom, aos nossos olhos, mas e aos olhos de Deus? O que importa é o jeito que Deus olha para cada um de nós, irmão. É isso que importa. Aí o outro fala e começa a reclamar, não, porque é difícil, porque é lugar complicado para chegar, para conquistar. O povo começa a chorar, porque o relatório é negativo. Josué e o Caleb, simplesmente eles se posicionam diferente. Verso 30. Eu estou dando para você chave para 2023. Porque tudo que é grande que Deus tem para você, Deus vai te entregar e você vai conquistar. Fala para quem está pertinho de você, não vai ficar sentado na sua casa, esperando cair no colo. E nem encostado em ninguém, igual demônio, porque você não é encosto. Amém, irmão? Tudo que é grande que Deus tem para a sua vida vai acontecer. Mas nós estamos vendo a história. Ó, verso 30, está projetado aí. Ó. Então Caleb fez o quê? Primeiro lugar. Primeiro lugar, você tem que fazer calar quem não acredita. Foi falado aqui, eu falei em algumas ocasiões, outras pessoas falaram. Na casa do Jairo, o pessoal rindo, está morta, não incomoda o mestre. O que Jesus fez? Calou o povo. Não tenha medo, creia. Não tenha medo. Essa é uma atitude que quem quer conquistar coisas grandes tem que aprender a ter. Calar a voz daquele que não acredita. Quem está do seu lado não tem obrigação nenhuma de acreditar, irmão. Mas você deve acreditar. Se o outro não acredita, é problema do outro. Você acredite. Eu vim para a igreja, voltei tão cheio de confiança, mas cheguei em casa, meu familiar jogou uma ducha de água fria na minha cabeça. Jogou a ducha de água fria na sua cabeça porque você não aprendeu ainda que você tem que calar a voz dos incrédulos. Você não aprendeu, então hoje você está aprendendo. A partir de hoje você vai fazer isso. A pessoa vier querer falar qualquer coisa com você, você vai falar, desculpa. Você não acredita, eu te respeito. Eu não acredito. Dá licença, que eu tenho mal o que fazer. Quem está entendendo, diga amém. Primeira coisa, calou o povo. Depois ele disse, subamos e façamos o quê? Tomemos posse. Eu acabei de falar com você, não vai pensar que vai cair no colo, Senhor, irmão. Não cai no colo. É trabalhar, é ralar, é suar, é chorar. Às vezes até um pouco de sangue acaba rolando aí e tal. Nossa, que tá difícil, mas vai dar certo. Saiu a voz do altar que a coisa grande vai acontecer na minha vida. Eu vou subir, eu vou tomar posse. É disso que Deus está falando na manhã de hoje. Deus está falando para todos nós nessa manhã. O que eu tenho para a vida de vocês é grande. Primeiro lugar, faça calar toda a voz contrária. Segundo lugar, suba. O que é mais fácil, subir ou descer? Até eu que sou bobo sei. Descer é mais fácil. Mas o texto diz, subamos. Com outras palavras, tem um esforço para ser desprendido da sua parte. Mas você vai fazer esse esforço, todo esforço que for necessário. Diga amém. Diga assim, obrigado Jesus. O Senhor está falando comigo hoje. O Senhor está me acordando para a vida. Fala, irmão, está com medo de falar? Está acordando eu para a vida. Suba e tome posse. Porque tem gente que sobe, mas não toma posse. Tem gente que sobe, mas não toma posse. Tem gente que chega quase lá, quando está quase lá desiste, desanima, para. O vale passou a se chamar Escol, por quê? Porque aquelas pessoas passaram por ali. Aquelas pessoas tiveram a atitude de cortar o cacho de uva. Aquelas pessoas tiveram a atitude de carregar o cacho de uva, de chegar até o Moisés e dizer,
ali nós temos que subir e tomar posse, porque Deus já está nos dando. Tudo quanto for questões que vão se colocando na sua frente no dia a dia, todas elas. Vou falar, eu acho importante você anotar. Se você não anotar, está tudo bem, mas eu vou falar. Para todas as questões do seu dia a dia em 2023, Deus já deu a saída. Saiu uns 10, amém, glória a Deus. Para todas as questões, Deus já deu a saída. Porque nós estamos debaixo de uma palavra que diz que não vai faltar nada. Deus já sabe o que você vai precisar na hora de fechar aquele contrato. Ele já entrou com providência. Deus já sabe o que você vai precisar na hora de conversar com aquela pessoa. Ele já entrou com providência. Deus já sabe de tudo, Ele já providenciou tudo. Só que para você ver o milagre acontecer, você precisa ir e conquistar. Vou finalizar a conversa com você. Hoje nós vamos servir uva. Porque para voltar lá e comer uva, só voltaria e comeria uva quem tivesse atitude. Capítulo 14, Gabriel, por favor. Capítulo 14, verso de número, eu vou ler aqui e vou finalizar a conversa aqui. Verso 24. Capítulo 14, vou ler aqui com você, capítulo 14, 24. Só come uva quem volta, sobe e quem toma posse. É assim que funciona, é assim que está na Bíblia. Como o meu servo Caleb tem outro espírito, tem o quê? Eu podia ficar conversando com você um tempo aqui sobre outro espírito. Que já falei outro dia aqui das vitórias, que tem vitória que é o homem que conquista, tem vitória que é o diabo que dá para atrapalhar a vida da pessoa, para a pessoa não se apegar com Deus, para ela acreditar que ela é capaz de resolver a vida dela. Então o diabo vai dando vitória, e cada vez mais que ele dá vitória, a pessoa vai se desviando mais e mais de Deus, ela vai se afastando mais e mais de Deus, e tem as vitórias que Deus dá. Falei disso outro dia, não vou repetir tudo aqui. Aqui o texto diz assim, mas como o meu servo Caleb tem outro espírito, que outro espírito é esse? Tem o espírito que é o espírito de Deus, mas tem o espírito que não é de Deus. Tem o espírito que é o espírito do medo, o espírito da vergonha, o espírito da covardia, o espírito da murmuração. Foi falado tudo isso aqui esses dias, eu não vou ficar enfatizando. O espírito da rebeldia, o espírito da murmuração. Tem gente que tem tudo quanto é espírito, mas o espírito de Deus, o espírito de avançar e conquistar, tem gente que abre mão. Fala para quem está pertinho de você. O espírito de Deus vai te dar a coragem e a força necessária para você conquistar e comer umas uvas boas. Amém, irmão? Está aqui, é só ler, vou finalizar com esse versículo. O meu servo Caleb tem outro espírito, ele me serve com integridade. Integral quer dizer que é completo, que é sem nenhum tipo de avaria. A integridade, a nossa integridade para com Deus. Falei ontem de manhã eu tive que resolver uma questão, pela manhã não consegui vir. No início do culto, mas aonde eu estava conectado, acompanhando, ouvindo o pastor Carlos falar do Abraão sacrificar o Isaac. Coração, o corpo no pasto, mas o coração no palácio. Integridade. Você tem que ser uma pessoa íntegra, no sentido de integral, se doar por completo para Deus e para a obra de Deus. Prioridade na sua vida, número 1. Deus e a obra dele. É assim que funciona. Está aqui na Bíblia, é só ler a Bíblia. Não precisa. Se eu ficar falando, capaz até de eu atrapalhar. Eu o farei entrar na terra que foi observar. Quem vai fazer ele entrar? Deus.
Mas por quê? O que ele tinha de diferente? Ele tinha um espírito diferente e ele tinha integridade. Eu farei entrar na terra que ele foi observar, e seus descendentes a herdarão. Tem gente que desfruta de um bom momento na vida, mas não se preocupa de ver o filho, a filha, o neto, a neta, no decorrer da vida, desfrutar do bom e do melhor também. A promessa é para você, é para o seu filho, para a sua filha, para o seu neto, para a sua neta. Esses dias o Luiz estava falando, ele falou com a Marcinha. Ele começou comigo a conversa, ele foi parar na Marcinha, que é a fábrica, né? Falou, mãe, preciso de um irmão. Por que, irmão? Você quer irmão? É porque eu quero ser tio. Mas quem falou isso para você? O papai. Para ser irmão, para ser tio tem que ter um irmão. O irmão vai ter um filho, daí você vai ter tio. Aí eu falei, eu desenrolei o quebra-cabeça na cabeça dele. Eu falei, bom, quando você crescer, viu, Luiz? Quando você crescer, você arruma uma namorada, você casa com uma namorada que tem irmão. Se o irmão da sua namorada tiver um filho ou uma filha, você vai ser tio. Está tudo feito. Pelo amor de Deus. Você já viu o preço que custa um Homem-Aranha? Um homem de ferro? Tá louco? Para finalizar, a promessa é para você e para os seus filhos. Uva é o sinônimo. Aquele lugar mudou de nome. É o sinônimo dos vencedores. Todo vencedor come uva. A uva é um símbolo, mais um símbolo. Falamos de um símbolo, falamos de outro símbolo. A uva é outro símbolo. O vencedor come uva, por quê? Porque para ele chegar lá na uva, ele tem que subir, ele tem que avançar, ele tem que conquistar, ele tem que tomar posse. Você está pensando que é fácil comer uva, irmão? Pergunta para quem está perto de você. Os músicos podem vir do meu lado já se quiserem. Pergunta para quem está do seu lado. Você está pensando que é fácil comer uva, irmão? Magna, você pensa que é fácil comer uva? Não é fácil não, irmão. Você está pensando que é fácil fechar o mês na sua empresa com 40 mil, 50 mil no fechamento? Não é fácil não. Está pensando que é fácil você fechar o mês com 10 mil, 15 mil, 20 mil de salário? Não é fácil não. Você está pensando que é fácil pegar e trocar de carro, todo ano pegar um carro melhor, cada vez um carro mais legal? Está pensando que é fácil comprar uma casa nova, construir uma casa nova? Você pensa que é fácil, irmão? Comer uva é isso. Não é fácil, mas é possível. Aleluia! Pode não ser fácil, mas é possível, porque o Deus que nós servimos não deixa nada falta. Fique em pé, por favor. Os diáconos vão entrar e eles vão servir você. Pega seu material de campanha. Isso. Pegue seu material de campanha. Nós vamos entregar o mês de dezembro para Deus. E daqui a pouco você será servido com as uvas. E quando você estiver mastigando essa uva, você vai estar declarando no mundo espiritual: Deus tem vitórias grandiosas para a minha vida. Gabriel, devolve a imagem dos dois carregando o cacho de uva. É desse tamanho. É desse tamanho a vitória. Ó, você vai olhar aqui, ó. Isso é possível. Isso é possível. Isso é possível. É difícil? Sim, é difícil. Mas é possível. E se é possível, diz a Bíblia, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fecha seus olhos. Meu Deus. É possível. É possível. Meu irmão, minha irmã, ter um casamento restaurado. É possível essa enfermidade ser rebatida, confrontada, e a saúde voltar para o corpo do meu irmão, da minha irmã.
É possível comprar casa própria, é possível construir a casa, é possível, tudo é possível, porque o Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. O que tem que ser mudado é o nosso comportamento. O nosso espírito tem que ser um espírito semelhante ao espírito de Caleb, aquele espírito que acredita, que sobe e vai ao encontro, que conquista. E é assim que nós vamos declarar no mundo espiritual: esse povo vai subir e vai conquistar, em nome de Jesus. Nós entregamos o 12º dia ao Senhor, para a glória do teu nome. Diga amém.